Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Me permita começar essa saudação com essa afetividade, porque, afinal de contas, hoje é uma noite de celebração. Quero agradecer imensamente, e já com espírito de gratidão, a Porto Alegre, a todos os colegas, procuradoras e procuradores, a toda uma equipe que, não hoje, mas há muitos dias, vem trazendo todo um acolhimento, um ideal de que esse congresso, de que esse momento seja uma noite inesquecível. E faço isso, inicialmente, referenciando o meu colega, presidente da Associação de Procuradores aqui de Porto Alegre, doutor Armando, que hoje, mais do que um presidente, para mim, é um amigo. Muito obrigada, Armando, pela sua liderança, pela sua força. Mas, como também não esquecer, e aqui me permita, de duas mulheres também que representam, porque esse congresso foram feitos com muitas mãos. Houve, sim, a participação nossa da NPM, mas houve também a participação da Escola Superior de Direito Municipal. E eu peço, nesse momento, em especial, uma salva de palmas para você, Vanesca. Eu quero reunir em você todo o detalhe. Olhem para a beleza desse salão. Olhe para o detalhe de cada ato que está sendo feito aqui. Pois possam ter verdade que essa nossa colega, essa nossa mulher, essa nossa inspiração, doutora Vanesca, foi responsável por, incansavelmente, dia e noite, pensar em cada detalhe desse trabalho. Então, eu quero lhe dar essa honra. Mas eu também quero falar de outra mulher muito especial na nossa caminhada, a nossa Cristiane Neri. A nossa, como eu gosto de chamar, que faz parte de um grupo seleto, que eu gosto de nominar como eternos presidentes da NPM. E Cristiane Neri faz parte desse grupo seleto. E eu quero lhe agradecer, Cristiane Neri, não só pela essa noite, mas por toda a caminhada junto da NPM. E falando dessas três pessoas, bendita entre as mulheres, Armando, esse líder e essas mulheres, eu começo essa noite saudando cada uma das autoridades aqui já nominadas. Muito obrigada pela honra de estar aqui celebrando com todos nós os nossos 25 anos, o nosso jubileu de prata. E eu peço essa licença para cada uma das autoridades que irão compor essa mesa, eu saudá-los em nome da nossa desembargadora Iris, nossa presidente do tribunal. Muito obrigada, doutora desembargadora, por estar nos abrilhantando nessa noite. E vamos falar um pouco dessa noite. Fala breve, eu confesso, mas é importante dizer, primeiramente, que eu não estou aqui sozinha. Eu estou, no momento, representando uma presidência da NPM, mas, na verdade, não é uma presidência, é uma co-presidência, porque eu tenho ao meu lado Anne Caroli, minha vice-presidente, que, mais do que uma vice-presidente, me ensina todos os dias como trilhar esse caminho. Mas eu também tenho toda uma diretoria que me faz a base e que faz a NPM acontecer. E quando a gente pensa na NPM que acontece, quando a gente pensa em todo o nosso trabalho, eu trago aqui para vocês essa caminhada que hoje a gente enfrenta a reforma tributária, a gente enfrenta demandas da saúde, a gente enfrenta demandas que dizem respeito a recursos públicos para os fundos municipais da cultura, a gente enfrenta a nossa carreira, a gente tem uma série de delegados, de líderes em todo o Brasil. Eu tenho orgulho e repito, nós temos líderes em todo o Brasil. E essa noite, quando o cerimonialista cita aqui cada cidade, cada local, é para a gente lembrar que nós somos muitos, mas em um único propósito. E nós estamos aqui essa noite, mas para, sobretudo, dar uma pausa. Dar uma pausa por quê? Porque é muito bom comemorar 25 anos, mas é bom, meu querido, eterno procurador-geral, doutor Renato Simões, é bom lembrar que tudo começou com um primeiro passo. Sabe aquele primeiro degrau?
Sabe aquele primeiro passo da caminhada? Nada começa se a gente não inicia essa jornada. E foi assim que, há 25 anos atrás, um grupo de colegas tiveram a coragem, tiveram a audácia de sonhar que poderíamos, sim, ser uma associação nacional com uma carreira que tem uma missão que eu entendo que é de mudar o mundo. E hoje nós estamos aqui, celebrando essa missão, celebrando esses 25 anos. E eu quero, nessa ideia festiva de celebração, trazer aqui para vocês apenas 6 momentos e ideia dessa experiência. 6 aspectos que eu acho importante a gente, pelo menos, sair dessa noite lembrando. O primeiro deles, eu quero lembrar de um aspecto, numa perspectiva, meu amigo Talo, material. E por que material? Porque para a gente existir, para a gente estar aqui, a gente precisa pensar em uma estrutura, a gente precisa pensar em ter uma sede, a gente precisa pensar em condições de trabalho, a gente precisa pensar em nossas prerrogativas, a gente precisa acompanhar cada pauta que existe em nosso Congresso, ou seja, a gente precisa existir. Sem existir, a gente não tem como caminhar. Mas mais do que existir, e eu penso agora no segundo aspecto, nós temos que pensar numa perspectiva de ter energia, de ter motivação, de entender por que é que um delegado sai, de repente, da sua zona de conforto para atender uma demanda de um colega que está na outra ponta do seu estado. A gente tem que ter energia, doutor Gustavo Tavares, para entender como é que um ex-presidente, que já podia estar de férias, né, continua ajudando a presidente atual nas demandas estratégicas, que tragam toda uma complexidade sistêmica ao nosso caminhar na NPM. Mas, mais do que energia, me permita, desembargadora Iris, a gente tem que pensar também na dimensão emocional, porque, às vezes, a gente adoece, às vezes, a gente deixa de mão a nossa família. Eu, particularmente, segunda-feira, tenho um momento muito festivo da minha filha, mas eu estou aqui. E por quê? O que é que nos leva a fazer isso? O que é que nos leva a abrir mão do convívio familiar? O que é que nos move? O que é que nos leva, às vezes, a ser criticados, ser desafiados, mas seguir em frente? Mas a gente também tem que ter uma perspectiva intelectual. E é por isso que é importante a nossa formação. É por isso que é importante termos o orgulho de termos tantos colegas, formadores de opinião, que nos ajudam a seguir em frente. Mas será que isso basta? Não, não basta. E por isso, apesar de nós termos que sempre lutar por termos, sim, um chão para caminhar, de sempre lutar por termos energia, sempre lutar por termos motivação e controle emocional, nós não podemos esquecer, nessa noite, é o que eu peço de vocês, de uma tríade, de 3 desafios. Nós temos o desafio de ter uma inteligência, de caminhar com a nossa cadeia. E ter inteligência é a gente saber discernir. E muitas vezes a gente tem que entender o que é que a gente pode avançar e o que é que a gente pode recuar. E é um desafio difícil. A gente tem que ter, em segundo lugar, a ideia da amorosidade. Mas não é um amor banalizado. É um amor que lá os gregos nos ensinam. É o amor ágape. É o amor do altruísmo. É o amor que, às vezes, nos faz esquecer de nós mesmos, porque sabemos que tem um fim maior. Mas, acima de tudo, gente, a gente tem que ter vontade. A gente tem que ter vontade de repetir o ato corajoso e visionário dos que começaram essa história aqui em Porto Alegre, há 25 anos atrás. Às vezes, nós não vamos saber qual é o melhor caminho. Às vezes, não vamos saber qual é a melhor solução, mas precisamos ter vontade. Vamos construir a nossa história, vamos celebrar, mas vamos lembrar que nós temos um propósito. Eu tenho a honra de ser a presidente e estar hoje nesse momento de 25 anos. Eu quero agradecer a todos os associados e associadas que acreditam nesses sonhos. Eu quero agradecer a todos os convidados que estão aqui, especiais, que estão alinhados com esse sonho. Vamos celebrar. Esse é o nosso momento. Vamos construir, finalmente, boas cidades com bem viver ético e com o propósito de sermos uma carreira essencial. Nós somos a função essencial de justiça. Viva a nossa NPM!
E convidamos agora ao palco para a sua saudação o senhor presidente da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA, doutor Armando Domingues. Boa noite. Na pessoa da nossa presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a NPM, doutora Lilian Almeida, eu quero cumprimentar a todas as procuradoras e procuradores municipais que irão participar do nosso Congresso Brasileiro, bem como agradecer a presença das autoridades nominadas pelo protocolo e demais convidados. A Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre e seus associados estão felizes e orgulhosos deste evento que hoje se inicia. O Congresso Brasileiro, maior evento da carreira, que se traduz na troca de experiências e de conhecimento indispensáveis para o nosso aprimoramento e, por consequência direta, da própria evolução das cidades, da defesa do Estado Democrático do Direito, do interesse público e de nossos cidadãos, acontece pela primeira vez na capital gaúcha, desde que a NPM passou a realizar esses encontros. E vejam só, hoje estamos celebrando e fazendo a história. Há exatos 25 anos atrás, colegas visionários, em um evento de procuradores municipais, tiveram a sensibilidade de definir que era preciso a existência de uma entidade em âmbito nacional para defender e representar os interesses da carreira. Em 1998, foi lançada a pedra fundamental daquela que, ao longo dos anos, foi agregando advogados públicos municipais de todo o país. Foi fortalecendo sua legalidade e legitimidade para falar e agir em nosso nome. Não por outro motivo, 25 anos depois daquele seminário, aproximadamente 650 procuradores municipais, vindo das mais diferentes localidades do Brasil, estão aqui, em Porto Alegre, unidos em torno da NPM. Colegas que representam a advocacia pública em pequenos, médios e grandes municípios. E olhem a faceta do destino. Aquele encontro, lá em 1998, ocorreu aqui, em Porto Alegre. Nominar cada um daqueles heróis, sim, são heróis, que poderia se tornar algo injusto pelo equívoco da ausência de citação de qualquer um deles. Então, permitam à APMPA agradecer aqueles valentes na pessoa de Paulo de Tarso Vernenotti, presidente da nossa entidade naquele 1998. Muito obrigado a todos vocês. Colegas, não fiquem enciumados, mas Porto Alegre está umbilicalmente associada à NPM. Aqui ela nasceu, aqui durante muitos anos ela teve sua sede. Daqui saiu a primeira mulher presidente, e vejam só os frutos. A NPM, pela primeira vez, tem uma mulher negra em sua presidência. Não basta. Alguém se recorda de alguma entidade de classe dirigida por duas mulheres? Lilian e Anne Caroli. Somos exemplos para todo o país. E essa atuação, que também é defesa da igualdade de gênero e raça, começou pela indicação de Porto Alegre para Cristiane Neri fosse presidente. Somos uma família e as procuradorias, nossas casas. Ocupamos um cargo com uma responsabilidade que nenhuma outra carreira possui. Quando andamos por nossas cidades, em cada passo vislumbramos o resultado do trabalho incansável de nossos pares. Somos o esteio da sociedade. Nossa evolução, enquanto advogados públicos, tem um endereço certo e determinado, o bem comum. Desejamos um excelente congresso a todos vocês. Participem, debatam, aprendam e ensinem. Esse é o nosso legado. Deus os abençoe.
Convidamos agora, para a sua saudação, a senhora diretora-geral da Fundação Escola Superior de Direito Municipal, ESDM, doutora Vanesca Buzelato Prestes. Boa noite a todos. Depois das palavras da Lilian, fica difícil falar, né, Armando? Ela fala com a alma. Então, muito obrigada, Lilian. Senhoras e senhores, autoridades já nominadas, colegas de todos os cantos do Brasil. As histórias da NPM e da Escola Superior de Direito Municipal, que hoje dirijo, nascem em um mesmo período, se complementam, têm o mesmo fio condutor. A ESDM, criada em 93, por iniciativa da Associação de Procuradores Municipais, nasceu da necessidade de aprofundar temas não vistos nos bancos da faculdade, que trabalhassem conceitos interdisciplinares, envolvendo outras áreas do conhecimento e da necessidade permanente de formação e evolução do serviço público e da advocacia pública, em especial para melhor contribuir com os desafios da concretização da Constituição. Lá naquela época, tínhamos um SUS se formando, né? Um Estatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização da questão ambiental, e eram todas questões que nos chamavam a razão, e nos chamavam o direito, a necessidade de aplicação prática desse conteúdo. A escola andou par e passo com a NPM, esteve na organização dos congressos de 2006 a 2015, desde os idos em que a PGM do Rio de Janeiro os realizava. O Prêmio Raimundo Fauro foi instituído e entregue aos primeiros agraciados no 2º Congresso de Direito Municipal, promovido pela Escola Superior de Direito Municipal em 2009. Ele nasceu aqui, dedicado às pessoas que tiveram atuação reconhecida na área de direito municipal. Por isso é com enorme alegria e responsabilidade que a escola realiza o 18º Congresso de Procuradores e Procuradoras Municipais de Porto Alegre, cidade em que foi decidida a criação da NPM e que retorna ao seu congresso celebrando os 25 anos. E lembramos também que esse mesmo Salão Nobre aqui, ainda não reformado, foi que acolheu a festa de inauguração daquele congresso. Os mais antigos, aqueles jovens há mais tempo, lembrávamos, enquanto estávamos falando, a Carmen, o Favreto, nós estávamos falando na entrada, ele disse, mas foi aqui, a gente só entrava por lá. A NPM cresceu, se transformou, os temas enfrentados no âmbito das procuradorias municipais acompanham a complexidade dos tempos. Mas a afirmação dos direitos, da função da carreira de Estado que representamos, a necessidade da interdisciplinariedade, de liderança na atuação para a concretização de direitos fundamentais no âmbito local, seguem sendo o nosso fio condutor e o nosso desafio cotidiano. É para isso que nós existimos enquanto carreira de Estado. O futuro da advocacia pública, a desjudicialização, o perecimento dos processos de massa, a compreensão das possibilidades trazidas pela inteligência artificial e da inovação, os ODS, sustentabilidade, são todos temas conectados, transversais e que vão ser debatidos na programação que fizemos com muito carinho, presidente. Durante esses meses, começamos a trabalhar com a direção da NPM, da Associação de Procuradores, em março. Compreender, produzir diferenciações, gerar conhecimento, novas sínteses, reforçar laços, abrir portas, reforçar compromissos, se enxergar nas dificuldades e nas soluções alheias, é o nosso desejo para esse congresso. Até hoje, éramos 640 congressistas, 22 capitais presentes, 23 estados da federação. Muito bem-vindos a todos e a todas. Que tenhamos uma excelente semana de debates. Um bom congresso. Muito obrigada.
Senhoras e senhores, também prestigiando esta cerimônia de abertura, agradecemos a presença do senhor senador suplente pelo Estado do Paraná, Paulo Salamuni, da senhora presidente da OAB Seccional do Paraná e procuradora do município de Curitiba, doutora Marilena Winter, e o senhor presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadré. E convidamos agora para a sua saudação o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, OAB-RS, doutor Leonardo Lamáquia. Obrigado. Muito boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, uso aqui da palavra com muita honra, agradecendo o convite e a oportunidade de acolher a todas as senhoras e senhores aqui no nosso Estado. Me permitam, de forma muito breve, saudar a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, saudar o deputado Tiago Duarte, representando a Assembleia, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltes, Procurador-Geral do município de Porto Alegre, Roberto Silva da Rocha, representando neste ato o prefeito Sebastião Melo, o presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, um amigo e irmão, doutor Armando Domingues, parceiro de todas as lutas da OAB do Rio Grande do Sul. Também saudar a presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a NPM, doutora Lilian Azevedo, cumprimentando, Lilian, pela tua manifestação e pela realização deste congresso. Saudar a diretora-geral da Escola Superior de Direito Municipal, doutora Vanesca Buzelato Prestes, presidente do TRF da 4ª Região, desembargador Fernando Quadros. Uma saudação também especial à nossa presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Paraná, querida amiga Marilena Winter, e os colegas aqui representando o nosso conselho da UAB, Ana Lúcia Piccoli, Ricardo Tim, presidente da Comissão de Advocacia Pública, doutora Fabiana Bart, nossa sempre diretora da UAB Gaúcha, desembargador Cláudio Martinevski, presidente da Ajures, presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadré, desembargador federal Rogério Favreto, vereadora Mônica Leal. E me permitam também fazer uma saudação muito especial à doutora Cristiane da Costa Neri, ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que está também com a responsabilidade de realizar este congresso, sempre conselheira da Ordem dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul. Presidente Lilian, de forma muito breve, vou usar da palavra e vou usar aquela máxima: falar em pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido. Cumprimentos pela realização deste congresso. É uma honra para o Rio Grande do Sul receber esta quantidade de advogadas e advogados públicos. Minha saudação à advocacia pública municipal, o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho das senhoras e dos senhores. Trabalho fundamental para o desenvolvimento de um país, de uma nação, trabalho de controle de legalidade, de controle do gasto público, de construção de políticas públicas. A advocacia pública se moderniza a partir do talento, do conhecimento, da capacidade de cada uma, de cada um dos senhores, aponta riscos, mas viabiliza soluções. E para finalizar, não posso deixar de referir a parceria da nossa associação, presidente Armando Domingues, te cumprimentar pela tua liderança, pelo teu trabalho, de toda a nossa associação, juntamente com o presidente da nossa comissão, Ricardo Tim, toda a nossa diretoria, dizer da parceria de tantos anos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, da advocacia pública, seja da advocacia pública municipal, assim como a estadual, a doutora Fabiana Bart, que é procuradora
do Estado do Rio Grande do Sul. Então, esta parceria sempre rendeu frutos, não só para a advocacia pública, para a Ordem Gaúcha e também para a sociedade. E eu não poderia deixar de finalizar neste fórum importantíssimo, presidente Lilian, reafirmando a posição da Ordem Gaúcha absolutamente contrária a esta reforma tributária, colocada goela abaixo da sociedade brasileira e que vai penalizar os municípios, que vão perder capacidade de fazer política fiscal. Uma reforma que tramitou de forma quase secreta e só foi colocada em votação e disponibilizado o texto pelo poderoso presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, 20 minutos antes do início da sessão. Não é possível que uma reforma desta magnitude não tenha tido no seio da sociedade brasileira o debate necessário. E que não digam que reforma tributária se debate há 25 anos nesse país. Porque o que nós queríamos saber é qual reforma tributária estava sendo debatida, e isso foi sonegado da sociedade brasileira. Portanto, esta é a posição da Ordem Gaúcha. Nós estamos trabalhando firmemente para que o texto aprovado na Câmara seja revisto no Senado da República e volte para a Câmara dos Deputados. Viva a Advocacia Pública Municipal! Parabéns pelo Congresso! Muito obrigado! E convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor Procurador-Geral do município de Porto Alegre, senhor Roberto Silva da Rocha, neste ato representando o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Boa noite a todos. Parafraseando a Vanesca, né, falou que é difícil falar depois da presidente Lilian, né, também muito difícil falar depois do presidente Lamarca. Então, mas é uma satisfação. Eu primeiro cumprimento a desembargadora Iris, presidente do Tribunal de Justiça, cumprimento a nossa presidente da Associação Nacional, Lilian, com o nosso Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, cumprimento a doutora Vanesca, presidente, também diretora da Escola de Direito Municipal, doutor Armando, nosso presidente da associação. Saúdo então todos os colegas, demais pessoas que estão confraternizando conosco aqui esse ano. Eu venho trazer também a mensagem, né, saudação do prefeito Sebastião Melo, que lamentou não poder estar aqui, exatamente em razão desse assunto tão importante que o presidente Lamarca destacou aqui. Ele está agora num evento com o qual já havia se comprometido em relação à reforma tributária. Nós estamos aqui, inclusive, será um dos mais importantes assuntos a serem debatidos nesse nosso congresso. Então, fica os cumprimentos, a saudação do presidente Sebastião Melo, também do nosso vice-prefeito Ricardo Gomes, que estarão ao longo do congresso, participarão, isso eles já anteciparam, que tão logo retornando participarão. Então, eu quero dar as nossas boas-vindas em nome da administração aqui da PGM de Porto Alegre, todos os colegas que nos acompanham lá no trabalho diário no gabinete, dizer que é uma satisfação incrível, uma felicidade de poder estar nesses 25 anos, né, de fundação da Associação Nacional, aqui em Porto Alegre, nesse ambiente tão especial e até pouco conhecido, por incrível que pareça. Então, foi uma grande oportunidade. Eu quero cumprimentar todos os organizadores, tanto da Associação Nacional, quanto da associação aqui e dos demais colegas. Quero destacar também que teremos um evento do Fórum de Procuradores Gerais de capitais e grandes cidades. O presidente Sidney se encontra aqui também. Nós também temos esse evento em conjunto, também debatendo esses assuntos, né, que fazem parte do nosso dia a dia e da nossa experiência, né, que esses eventos hoje, cada vez mais, com a facilidade de acesso ao conteúdo, o que mais fica são realmente os compartilhamentos de experiências, debate, né, o aprofundamento nessas questões que
que nós temos a honra de poder trabalhar com políticas públicas, compatibilizando a visão formal do direito, né, a visão institucional com o dia a dia das pessoas. Como o prefeito Melo fala, né, a gente trabalha para todos, mas especialmente para aqueles que precisam mais. Nós temos também alcançado a possibilidade de trabalhar integrado com as outras instituições, como o Tribunal, o Judiciário, o Ministério Público, todos os demais órgãos de Estado, e a OAB, que também temos essa interface, né, da advocacia com também a administração pública. Então, tenho certeza que todos vão levar grandes ensinamentos, tirarão um grande proveito nesses dias, e estaremos aqui à disposição para fazer tudo no nosso alcance para honrar esse evento tão importante. Muito obrigado. Também agradecemos a presença nesta solenidade de abertura da ex-presidente da Associação dos Procuradores do município de São Paulo, fundadora da ANPM, doutora Heloísa Helena Monteiro Kronberg. E convidamos agora para o seu pronunciamento a senhora presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Meu boa noite a todos e a todas. A saudação especialíssima, respeitosa, repleta de carinho, a doutora Lilian Azevedo, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. De igual forma, a saudação ao doutor Armando Domingues, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. A doutora Vanesca Buzelato Prestes, diretora-geral da Escola Superior do Direito Municipal. Representante da presidência da Assembleia Legislativa, deputado Tiago Duarte. Também, doutor Alexandre Saltz, procurador-geral de Justiça. Igualmente, doutor Roberto Silva da Rocha, procurador-geral do município de Porto Alegre, neste ato representando o prefeito Sebastião Melo. Também receba a saudação desembargador Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutor Leonardo Lamáquia, presidente da OAB Subseção Rio Grande do Sul. Nesses nomes, eu permito-me estender a saudação a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, forma especialíssima a todos os procuradores e procuradoras municipais. Honra-me, em ocasião tão significativa, participar desta valorosa solenidade de abertura do 18º Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais. A propósito, relevo enaltecer o importante trabalho, inestimável, valorosíssimo, realizado pelas procuradorias municipais, sempre na defesa do interesse público e dos interesses difusos e coletivos municipais. No âmbito local, destaca-se a postura republicana da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre no que tange ao relacionamento interinstitucional, marcado pelo respeito, pela harmonia e pelo senso permanente de colaboração mútua. Por sua vez, o Tribunal de Justiça tem demonstrado total disposição para enfrentar de forma articulada,
com os demais poderes e instituições autônomas, os problemas históricos que muitas vezes emperram o crescimento e o aperfeiçoamento do nosso Estado. Isso porque temos a compreensão que o Poder Judiciário do século XXI não limita sua atuação ao julgamento dos processos, mas cada vez mais busca se aproximar da sociedade, assim como estabelecer canais permanentes de diálogo com ela, caracterizado pelo interesse público de construir soluções em conjunto aos desafios contemporâneos. Afinal, o Judiciário existe e se justifica para servir a sociedade e, por essa razão, seguirá firme e parceiro a todas as iniciativas que visem ao interesse público e que contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Um momento, aproveito para parabenizar os organizadores deste qualificado evento, a Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, a AMPA, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a ANPM, este ano, celebrando seus 25 anos de fundação, e também o Centro de Estudos em Direito Municipal, CEDIM. Muito embora o Brasil seja um país de dimensões continentais, o que enseja diferenças marcantes entre seus estados, o certo é que os desafios e as dificuldades existentes entre as procuradorias municipais são similares, de modo que as soluções podem ser semelhantes também e adaptadas às respectivas particularidades. Certamente, este Congresso Nacional terá o condão de permitir a saudável integração, a troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas e, dessa forma, promover o aperfeiçoamento das procuradorias municipais de todo o país. De sorte que estimo, em nome do Judiciário Gaúcho, um profícuo e produtivo encontro de trabalho, na expectativa que os visitantes de outros estados também tenham, nos momentos livres, a oportunidade e bem aproveitem de conhecerem os atrativos da nossa Porto Alegre, da capital dos gaúchos, que recebe-os de uma forma extremamente acolhedora. Sejam bem-vindos e um excelente trabalho a todos. Obrigada.